Meus amores, vamos continuar então e encerrar a nossa segunda-feira. Depois do recreio, será a aula com educação física. Assim que vocês terminarem este último conteúdo, que é a língua portuguesa, vocês podem postar as fotos antes da aula da professora Keila. Se vocês não conseguirem concluir, vocês postem só depois da aula dela, para não atrapalhar os vídeos e as explicações que ela dá durante a aula, certo, crianças? Vamos combinar assim: se vocês conseguirem terminar tudo antes da aula da professora Keila, vocês podem postar no grupo as atividades. Se vocês não conseguirem, vocês podem postar depois das 16 horas e 40 minutos, tá? No finalzinho da tarde, que eu olho as atividades de vocês, combinado? Para não atrapalhar a aula da professora Keila, certo? Então vamos lá. Hoje vocês farão uma produção de texto, um reconto, certo? Uma redação. Vocês vão ter duas histórias como base, duas lendas como base, para escolher uma versão e reescrever de acordo com, com o entendimento que vocês tiveram das lendas, certo? Então, preste atenção. Eu vou seguir aqui a primeira lenda pelo computador. A segunda lenda está a minha foto em cima. Vou tentar arrastar. Se não der certo, eu vou seguir pelo meu link, tá? Então, ouça a primeira versão da lenda do Guaraná, tá? De como surgiu o Guaraná. Então, veja bem. Numa aldeia indígena, um casal teve um filho muito bonito, bom e inteligente. Era querido por toda a tribo. Por isso, Jujupari, seu pai, começou a ter raiva dele. Até que um dia transformou-se em uma cobra, permanecendo em cima de uma árvore frutífera. Quando o menino, ainda criança, foi colher um fruto desta árvore, a cobra atirou-se sobre ele e o mordeu. Sua mãe já o encontrou sem vida. Ela e toda a tribo choraram muito. Enquanto isso, um trovão rebombou e um raio caiu junto ao menino. Então a índia mãe disse: É Tupã que se compadece de nós. Plantem os olhos de meu filho, que nascerá uma fruteira que será nossa felicidade. Assim fizeram, e dos olhos do menino nasceu o guaraná, que é essa frutinha aqui que vocês estão vendo. Então, essa é a primeira versão, a versão número 1 que o livro trouxe. Vamos ver, então, a versão 2. Deixa eu tentar me arrastar aqui, só devagar, para não estragar as coisas aqui. Então, versão número 2. Um casal de índios, pertencente à tribo Maués, vivia por muitos anos sem ter filhos e desejava muito ter pelo menos uma criança. Um dia eles pediram a Tupã uma criança para completar sua felicidade. Tupã, o rei dos deuses, sabendo que o casal era cheio de bondade, lhes atendeu o desejo, trazendo a eles um lindo menino. O tempo passou rapidamente e o menino cresceu bonito, generoso e bom. No entanto, Jurupari, o deus da escuridão, sentia uma extrema inveja do menino, da paz e da felicidade que ele transmitia, e decidiu então ceifar aquela vida em flor. Quer dizer, matar, tirar a vida dele. Um dia o menino foi coletar frutos na floresta e Jurupari se aproveitou da ocasião para lançar sua vingança. Ele se transformou em uma serpente venenosa e mordeu o menino, matando-o instantaneamente. A triste notícia espalhou-se rapidamente. Nesse momento, trovões ecoaram na floresta e fortes relâmpagos caíram sobre a aldeia.
A mãe, que chorava em desespero, entendeu que os trovões eram a mensagem de Tupã, dizendo que ela deveria plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria dando saborosos frutos. Os índios obedeceram ao pedido da mãe e plantaram os olhos do menino. Nesse lugar cresceu o guaraná, cujas sementes são negras e tem um arilo em seu redor, imitando os olhos humanos. Então, pessoal, vocês viram aí que as versões são um pouquinho diferentes, tá? Na primeira versão, quem é o Jurupari é o pai. Aqui, na segunda versão, quem que é o Jurupari é o deus... é o deus da escuridão, certo? Então, o menino morre por mordida de cobra, certo? Uma serpente e uma cobra. E na segunda história, conta um pouco mais sobre a vida do menino, conta um pouco mais sobre o casal. Então, vocês têm a liberdade para escolher ou a primeira versão para recontar no caderno de língua portuguesa ou a segunda versão, certo? Então, vocês têm que fazer bem organizadamente, seguindo uma sequência, que eu vou explicar agora em seguida. Veja bem. Antes de iniciar a produção, nós estamos conversando para falar as diferenças, certo? E o que aconteceu em cada uma das versões. Então, você viu que uma versão é um pouquinho diferente da outra, uma versão é menor que a outra, tem menos detalhes. Então, você tem a liberdade de escolher uma delas para recontar no seu caderno de língua portuguesa. Como que você vai fazer? O primeiro passo que você vai fazer, você vai pensar na ilustração do reconto, certo? Você vai escolher a sua lenda para recontar, ok? Vai pensar, vai falar o que você vai escrever primeiro, para depois colocar no papel. Primeiro, organize suas ideias. Ok? Segundo, escreva o título da lenda. Ilustre. Vamos ver a terceira parte. Bom, então você vai usar o seu caderno de língua portuguesa, certo, crianças? Como que vai ficar esse caderno? Você vai colocar a data, você vai colocar um pensamento, tá? Eu coloquei este pensamento, mas você tem liberdade para pôr outro, lembrando da pontuação. Salte linha no lugar do X, combinado? A lenda do Guaraná. Aí você vai escrever o seu texto, de acordo com a versão da lenda que você escolheu. Reconto é manter o padrão da lenda. Você não vai inventar nada, certo? Você vai recontar baseando no que o autor escreveu. Certinho, crianças? Recontar é ao pé da letra. Você não pode acrescentar, ok? E faça a ilustração. Capriche no desenho, você pode copiar o desenho parecido com esse, tá bom? Segundo passo. Então, você vai recontar a lenda e finalizará, depois de tudo pronto, marcando a coluna do sim, porque eu sei que você fez como o combinado. Então, você apresentou o parágrafo, descrição do local dos personagens? Sim, porque se você manteve a originalidade da lenda, recontando, você manteve tudo isso que está sendo pedido aí. Apresentou o conflito que dá origem à lenda? Também. Houve um ciúme, né, no meio da história. Apresentou a morte do personagem principal? Claro, porque senão não teria fundo, né, a lenda do Guaraná, que foi plantar os olhos do garoto e nasceu ali a árvore que deu o Guaraná. O último parágrafo apresenta a origem do Guaraná, então você vai finalizar a lenda falando sobre isso. E foi dado um título adequado? Sim, porque você está falando do reconto da lenda do Guaraná. Então, toda a coluna, sim, você tem que marcar no seu livro, tá? Tire a foto, pessoal, da atividade
bem legível. Por ser uma produção de texto, eu preciso que vocês centralizem o celular e mandem para mim a foto com iluminação. Escreva um pouquinho maior a sua letra, aponte, afine a ponta do seu lápis, certo? Para que a letra saia bem organizada e legível. Faça com carinho, com capricho, pinte o desenho, tá? Não se esqueça dos detalhes e eu aguardo as fotos de vocês. Um beijão para todos. No caderno de língua portuguesa, tá bom?